Voltamos com o Jogo do Poder, hoje com participação do jornalista Milton Coelho da Graça e do sociólogo Rogério Souza. Vamos falar da reforma política que será feita. Há um consenso entre o Congresso e a presidente Dilma de se fazer, então, agora uma reforma política através de um plebiscito. Que reforma política é essa? É voto digital misto? É financiamento público? Enfim, quais são os itens, quais são as questões que serão levadas à opinião pública para que ela decida que caminho quer, que considere melhor para o Brasil? Quais são os pontos, na sua avaliação, Milton, depois eu queria saber também a tua opinião do professor, que deveriam ser, digamos, levados a questionamento popular? O primeiro é a representatividade eleitoral. Ou muda a representatividade para ser séria, ou se mantém esse sistema que está aí. Porque ninguém vai acreditar no Senado que nós temos. Quem acredita que esse Senado Federal seja representativo da vontade popular? Ninguém. Eu não conheço ninguém que diga que esse Senado está certo. Mas o modelo eleitoral, a federação. Eu concordo com você, mas do ponto de vista prático, que tipo de mudança tem que ser introduzida para alterar isso? Quer dizer, convocar uma constituinte. Essa é uma crítica que se faz. Não, sim, mas ela não será convocada agora, Milton. Agora, pelo menos é o que está estabelecido. Dentro desse acordo, o que vai ser feito agora é uma reforma eleitoral através de plebiscito. Esse plebiscito deve tratar de quê? É isso que eu queria saber. Mas primeiro a gente tem que mudar o que está estabelecido. Sim, eu não quero saber do estabelecido. Eu não, mas os jovens não querem saber do estabelecido. Sim. Eles estão se rebelando contra o estabelecido. Porque o estabelecido é injusto. Não é importante. O importante é fazer uma constituinte mudando tudo. Tem que mudar tudo de uma maneira democrática. Não precisa mudar tudo para manter a agitação durante 3 anos. É isso. Você não vai manter essa agitação. Sim. Tem de mostrar, tem de ser apresentadas ao povo, ao eleitorado, realmente reformas políticas, que incluam a reforma do aparelho político. Então, uma reforma que mexa em alguma coisinha, mas fica tudo como está. Eu acho que é a intenção. Eu acho que o governo tem que dar... que esse plebiscito, então, na sua avaliação, a extensão dele é muito pequena e não provocará as mudanças que você acha que são necessárias nesse momento da vida do país? Eu acho que ninguém vai acreditar nisso. Se o plebiscito for realmente sobre questões essenciais, por exemplo, a representação eleitoral está correta? Ou vamos fazer uma constituinte para mudar essa representatividade eleitoral? Ninguém acredita mais. Você acredita que alguém acredita que o PMDB é um partido? Você acredita? Só para perguntar. Você acredita que o PMDB seja um partido? Ou uma federação de interesses de pessoas de vários estados? Vamos fazer um partido. Nós estamos já com não sei quantos partidos que não estão resolvendo nada. Nos Estados Unidos você tem 28 partidos, mas são 2 que decidem isso. Qualquer país na Alemanha também é assim. Professor, em relação a esse plebiscito, o que o senhor acha que, digamos, de relevante deve ser tratado nesse momento em termos de reforma política? Eu acho que, em primeiro lugar, o governo tem que propor questões que o povo realmente se identifique. Então, no caso do plebiscito, a reforma política é uma coisa que tem que estar no calor das horas, todo mundo está pautando isso. A representatividade política, ou seja, esse coeficiente eleitoral que consegue dar um cargo de senador a uma pessoa de um determinado local do país. O financiamento público que o PT defende, por exemplo, como fundamental até mesmo para reduzir a possibilidade de corrupção, por Caixa 2 e coisas semelhantes. O que o senhor acha do financiamento público? Seria uma alternativa? Há muita crítica também. Porque há uma corrente política que, bom, olha aí, passa para a opinião, olha, você que agora vai financiar as campanhas eleitorais. Ou seja, passa a ideia de que, ao contrário do que se pretende, é uma maneira de ainda mais sangrar o orçamento público. Eu acho que o mais importante de tudo é que todas essas questões têm que ser debatidas com a população. Isso que não dá mais para ter continuidade é você ter um tipo de estrutura política no qual a população não sabe do que se trata. A população não sabe o que é uma PEC, a população não sabe o que é uma emenda à Constituição, a população não sabe o que um parlamentar faz, de fato, dentro do Congresso, quais as atribuições que tem cada ministro. Eu acho que é um momento de ter um amplo debate com a população, dialogar com a população e perceber o que realmente eles querem, de fato, porque esses movimentos eles apresentam uma demanda, são demandas múltiplas. Ela não tem uma convergência em uma questão pontual. São inúmeras demandas. Então, é preciso dialogar para tentar chegar Milton, o enfraquecimento das instituições parece que está levando o governo a adotar
processos de consulta popular com mais frequência. Quais porque... instituições? Não, O Supremo não está o enfraquecido. Congresso, O Supremo não está enfraquecido. O próprio Executivo, o Congresso estão enfraquecidos. Mas não o Judiciário. Ao contrário. O Judiciário nunca mereceu tanto respeito. Está aparecendo nas enquetes. Joaquim Barbosa, como candidato a presidente da República, ele tem 30% de... Não, mas aparece muito bom. Né, eu sei, mas não só... aparece em primeiro lugar nenhuma pesquisa. Eu sei, mas é nem segundo, nem... Mas é surpreendente. Sim, quando abre, ele aparece. Sim. Entendeu? E a desembargadora Helena Calmon também aparecia em pesquisa. Quer dizer, não são os poderes da República, mas só para são completar, os dois poderes. Esse enfraquecimento dos dois poderes leva o Executivo a fazer uma consulta popular. E aí, alguns setores da oposição começaram a dizer o seguinte, olha, está se começando agora a caminhar para a democracia direta, com plebiscito, a la Chaves, a la Venezuela. O que você acha desse tipo de crítica? E outra, esse caminho em direção às consultas populares é o caminho correto? Olha, essa maneira de retratar a democracia vem desde a República, né? Que quando nós tivemos o final da escravidão, os grandes proprietários de terra resolveram punir o imperador, botar ele para fora, se uniram ao exército para fazer a República. E fizeram a República que eles queriam, montar a República das oligarquias, uma federação do jeito que o Império não tinha. O Brasil era um país unido, único. O Estado do Maranhão, mas nós éramos um país unido. Esse problema, com pequenas reformas, nem sendo arrastado, mesmo Getúlio, quando caiu o Getúlio, também se recompôs o sistema inicial, embora com alguns avanços importantes. Mas é isso que todo mundo está começando a entender que não dá mais para aturar esse negócio que se montou em 1889, companheiro. Tem de romper com isso, tem de fazer uma coisa democrática, como é feito em vários outros países. Temos de aprender com os outros qual é o sistema que realmente permite que nós tenhamos um parlamento representativo de toda a população. Nós não temos, nós sabemos disso. A minha empregada sabe disso, o teu filho sabe disso, 16 anos, o meu tio, se tivesse vivo, também diria isso. Professor, esse enfraquecimento do parlamento, enfraquecimento do Congresso, de modo geral, abriu possibilidade, como disse há pouco, para que se estabelecesse, pelo menos se tenta estabelecer, a realização de alguns plebiscitos. Ou seja, quando a democracia representativa começa a ficar frágil, tenta-se, digamos, algumas pitadas de democracia popular para remediar a situação. Esse é o caminho? Pode ser que sim, mas eu acho que, em primeiro lugar, tudo isso que a gente está acompanhando, desses movimentos, tem que representar voto no ano que vem. Não adianta você ter... Não adianta botar um pouquinho de democracia direta, substituindo a democracia representativa. A questão é que não há representatividade. É isso que o povo está colocando. Eu quero dizer, mas muita democracia direta é bom. Se nós tivéssemos 2 plebiscitos por ano, acho que seria muito bom. Melhoraria muito o sistema político. Toda vez que eu vejo um político começar a falar de plebiscito, essas coisas aqui, eu digo, e isso aí, o que ele gosta é ditadura. Entendeu? Que não tenha nunca o povo fala. Deixa o povo falar. Nós tivemos um plebiscito das armas muito bom. Todos os plebiscitos sempre deram bons resultados. O plebiscito, inclusive... O orçamento participativo, por exemplo, sumiu da pauta. O orçamento participativo sumiu da pauta. Você criava comissões locais, escutava quais eram as demandas, como o dinheiro público deveria ser utilizado. Isso não é colocado como reforma política. E, no entanto, é um tipo de instrumento democrático que tem uma visibilidade muito boa. Vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com participação do jornalista Milton Coelho da Graça e do sociólogo Rogério de Souza. Rio.